rapaz. Mas enfim, vamos lá. Assim que os colegas chegarem, eles vão também acompanhar aqui a nossa matéria. Finalmente hoje, né, vamos falar da união estável, que é um assunto que faz parte do nosso cotidiano, a exemplo de todos os outros, mas esse aqui a gente de vez em quando recebe clientes. Vocês também vão receber logo logo alguns clientes nesse sentido, sobre união estável. Esse instituto, meus amigos, eu vou aqui falar algumas coisas mais importantes. Nós vamos pincelar algumas coisas mais importantes sobre a união estável, porque em uma aula é difícil a gente falar de tudo da união estável, né? Mas a gente aborda as coisas mais importantes que normalmente é discutido no nosso cotidiano, principalmente atual, né? Esse instituto, ele é muito remoto, ele é muito clássico, ele é estudado já durante muito tempo perante os ordenamentos civis, não só do Brasil, mas do contexto mundial. E ao asseverar acerca da união estável, nós temos que levar em consideração que deve haver uma aptidão, uma união de esforços. Tá? Duas pessoas estão com a manifestação de interesses unidos, conjugados, com o intuito único e exclusivamente de querer constituir uma respectiva entidade familiar. Isso daí é fato notório para a união estável. Não existe união estável sem esse propósito único e exclusivo de você querer firmar um compromisso em sede de reconhecimento de uma família. Fora desse contexto, nós não temos a união estável. Então, isso daí já é clássico, tá? Nós não devemos deixar de não considerar. Então, eu trago aqui no material um conceito, dentre vários conceitos, trago aqui o Dimas Carvalho, que inclusive até solicitei para vocês lerem esse autor perante a editora Saraiva, e aqui me chamou a atenção muito como é que o autor até inicia esse conceito, né? Olha ali, eu não sei se vocês estão com o roteiro de vocês, que eu até postei na plataforma, mas ele é bem incisivo, o autor, né? Ele é bem direto, né? São relacionamentos estáveis. A palavra estável é porque eu tenho o intuito de querer firmar compromissos. Que compromissos é esses? De querer, por exemplo, prestar alimentos, de querer realizar registros, tá? De querer assinar determinados contratos, de querer prestar o direito à habitação, tudo que leva ao exercício de determinados efeitos e atos jurídicos perfeitos, nós temos o instituto dessa união estável, tá? Essa estabilidade, essa vontade de querer ratificar esses compromissos, né? Aí o autor continua. Pessoas livres, cuidado com a palavra livre, né? Porque não deve haver nenhum impedimento em sede de vontade de não querer constituir a união estável, impedimento lá perante a regra do artigo 1521, impedimento matrimonial, né? Não comprometidos, professor, com os deveres de casamento ou com relação concubinária. Então, quem está em união estável é porque não está casado ou também porque não está em relação de concubinato, tá? Isso aí é fato notório, tá? Eu não estou nem de um lado nem de outro. Eu estou neutro nesse raciocínio. Continua o autor. Ou se de repente, se eles já estiverem até casados, mas por favor, eles estejam separados de fato com atributos de entidades. É verdade. Eu acho que os senhores e as senhoras, chegou a Caroline, boa tarde, Caroline, já deve ter mencionado aquela discussão que eu já travei aqui, das chamadas entidades paralelas, né? Foi até dos primeiros assuntos nossos abordados no capítulo introdutório, acerca da entidade paralela. Casamento e união estável convivendo concomitantemente. Inclusive, eu até postei um vídeo meu aí na plataforma que eu discuto, né? Essa relação paralela ao mesmo tempo entre casamento e união estável. É possível, isso daí é fato notório. A separação de fato tem que ser o principal elemento que comprove esse tipo de raciocínio, tá? E não somente uma separação, mas que realmente perpassa, confirme a tese que eu realmente estou, né, naquele aparato, naqueles elementos caracterizadores da união estável, que realmente confirme que eu estou nesses elementos. Então eu achei esse conceito, dentre os N conceitos, bem interessante, porque o autor aborda aqui
o autor faz menção em dois momentos. Ou você realmente está livre e desimpedido de querer constituir uma união estável, ou, de repente, se você já está compromissado com um casamento, mas, por favor, que você esteja, regra geral, sacramentado já a sua separação de fato. E, paralelamente, pode ser que você já esteja afirmando esta nova entidade, tá? Agora, vocês me perguntam, professor, onde é que nós podemos visualizar? A união estável passou a ser a nova entidade trazida pela nossa vigente Constituição, que até então, antes da Constituição vigente, a união estável era uma mera sociedade de fato. O que era uma mera sociedade de fato? Era tão somente regulada, regida, né, regulamentada pelas normas do direito das obrigações. Não tinha até então nenhum compromisso legal direto voltado para a área, né, do direito de família, tá? Aqui foi só minha câmera aqui que apagou, mas vocês estão me ouvindo, tá? Então, dentro desse raciocínio, depois ela volta. Então, dentro desse raciocínio, queridos, o que eu tenho que dizer para vocês é que a união estável, até então, ela estava direcionada para essa sociedade de fato, direcionada para o regulamento das normas precisas do direito das obrigações, tá? Com a Constituição vigente de 88, a união estável passou a ser elevada à condição de uma entidade familiar. Agora passaria a ser regida pelas normas propriamente ditas do direito de família, tá? Ou seja, dentro do Instituto do próprio Código Civil. Que, obviamente, passamos a ter um grande avanço, né? Significa dizer que, com a Constituição vigente, passou a ser notoriamente reconhecido como essa entidade e agora todas suas garantias legais de proteção, quem iria nos informar precisamente seria única e exclusivamente o nosso atual Código Civil, combinado com a nossa vigente Constituição. Dentro desse raciocínio foi bem interessante, tá? Então, o que eu quero que vocês não esqueçam? A sociedade de fato, tá? Em outras palavras, traduzindo, nós temos uma garantia do próprio direito obrigacional. Tá? Ou seja, a vara competente vai ser a vara da família. Não, a vara competente vai ser a vara civil. Porque você já estudou lá no passado que o direito das obrigações, nós vamos ter que voltar essa discussão para o direito dentro da área civil, da vara civil competente, não da vara da família. Tá? Aqui na Constituição, a união estável passou a ser regida no artigo 1723, dentro da norma que eu já havia mencionado, do direito de família, e no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, tá? Que aqui nós temos os chamados elementos caracterizadores. Daqui a pouco eu já vou mencionar esses elementos para vocês. Então, professor, agora eu entendi. Mera sociedade de fato, porque não tinha aquela preocupação precisa em direcionar única e exclusivamente para a proteção do próprio direito de família. Não. A proteção era respaldada pela norma do direito obrigacional. Tá? Logo, a vara competente não seria a vara da família, seria a vara civil comum, que deveria regulamentar essas normas interpartes, dentro dos direitos das obrigações. Tá? E isso foi discutido, foi analisado até antes da Constituição de 88, porque a união estável era uma mera relação informal, não tinha nenhuma base de proteção garantida pela Constituição, precisamente nas normas no direito de família. Tá? Por esse motivo, meus amigos, eu coloquei essa observação aqui no teu material. Não sei se vocês estão com o teu roteiro aí, mas é importante vocês não esquecerem que a união estável no passado, pelo simples fato de ser uma sociedade de fato, traduzindo em miúdos, alheia ao casamento, era um mero concubinato. Diga-se de passagem, antigamente o concubinato ele era subdividido, puro e impuro. Tá? O impuro era a união estável no passado. Que hoje, depois da Constituição vigente, é o chamado concubinato puro. A palavra pura quer dizer o seguinte, reconhecido pela norma. Nós temos uma garantia oriunda do ordenamento, tá? É o que nós temos hoje em voga. Mas essa nomenclatura, concubinato puro, atualmente está em desuso, tá? Nós somente mencionamos a nomenclatura união estável, tá?
Pelo simples fato da redação do 226, a partir do artigo 1723 do Código Civil, mencionar a chamada regra da união estável, defender a regra da união estável, tá? Então, é importante vocês não esquecerem, pelo simples fato, depois da vigente Constituição, passou a ser elevada à condição de entidade, a união estável recebeu essa proteção garantida pela norma vigente, não só constitucional, como também do Código Vigente Civil. Traduzindo, é um concubinato puro, ou seja, garantido pela norma jurídica. E o que é um impuro, professor? Qualquer tipo de relação alheia à união estável, nós temos o chamado concubinato, ou concubinato impuro, tá? Que também essa nomenclatura, concubinato impuro, está em desuso, conforme reza lá a redação do 1727. Relações alheias que não se adequam aos elementos caracterizadores da própria união estável, nós temos a chamada redação do concubinato tão somente, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um elemento público, o averso desse elemento, ou seja, oculto, clandestino, é um concubinato, tá? O concubinato ele vai contrariar todos os elementos da união estável. Ele vai ser o oposto a esses elementos, tá? E importante também você não esquecer do seguinte detalhe, até me fizeram essa pergunta, professor, esses elementos que agora eu vou começar a estudar aqui com vocês no item número 2, esses elementos, meus queridos, que estão prescritos na redação do artigo 1723, todos esses elementos têm que estar prescritos perante a união estável. Traduzindo, a união estável vai precisar da presença obrigatória de todos esses elementos para poder surtir a sua eficácia jurídica. A ausência de algum desses elementos não tem como, obviamente, nós formalizarmos, ratificarmos, caracterizarmos essa união estável. Tá? É uma regra taxativa que a união estável vai precisar para que ela seja reconhecida como entidade familiar, de natureza pública, né? Duradoura, contínua e com interesse de constituir uma entidade, uma família. Esses 4 elementos taxativos serão de suma necessidade, importância, para que nós possamos reconhecer a existência dessa união estável. A ausência de algum desses elementos caracterizadores remete o nosso raciocínio para onde? Remete o nosso raciocínio para uma mera relação de concubinato. E isso, obviamente, é que, de vez em quando, alguns juízes, né, acabam não reconhecendo essa união estável pelo simples fato de algum desses elementos não serem ratificados, poderem ser comprovados, tá? É o que nós vamos analisar aqui, nesse item número 2 do teu material. Que elementos são esses, professor, que nos remete ao raciocínio, ao reconhecimento da união estável? Vamos lá. O primeiro deles é a convivência, né, queridos? O que é conviver? É você dividir aptidões e interesses de comum acordo. A união estável ela vai precisar, indubitavelmente, ratificar desta convivência, ou seja, dessa divisão de aptidões. Os esforços devem estar em parceria, tá? As vontades devem ser ratificadas de consenso, de comum acordo. As decisões não podem ser definidas a título singular, tá? Então, quando eu coloco aqui no teu material uma convivência, né, uma divisão de esforços, que tem que ser pública e duradoura, com ânimos de família. Pública, porque tem que ser para satisfazer o interesse da coletividade, tem que ser reconhecida de caráter notório, social. Aí aqui até menciono o efeito erga omnes. Eu não coloquei aqui por expresso, mas vocês se quiserem anotar, não tem problema, tá? A gente estende esse efeito perante a opinião pública, perante a sociedade como um todo. Duradoura, né? A união estável ela não é corriqueira. A união estável ela vai se postergar no fator tempo. Lá na frente vou até voltar a mencionar isso, tá? E o ânimo de família,
você já sabe, né? O artigo 226 da Constituição, porque eu vou ter o interesse único e exclusivo de constituir uma entidade familiar, com interesses conjugados. Isso daí os esforços não podem faltar, tá? E aí, logo em seguida, professor, existe contrato para união estável? Regra geral, não é regra, já está dizendo. Interessante, né? Regra geral não é regra. O contrato é uma exceção, mas é possível, chamado contrato de convivência. E lá na frente eu vou só dar uma pincelada maior. Mas respondendo essa pergunta aí, é possível sim. Os conviventes ou companheiros podem firmar esse chamado contrato de convivência, mesmo não sendo regra, tá? É uma faculdade, uma exceção. Outro elemento, diversidade de sexos. Letra B, tá? Estou no item número 2, para quem está acompanhando, o item 2, letra B. Essa diversidade de sexos, para a Constituição e para o Código Civil, legislação infraconstitucional, é uma realidade que nós devemos ratificar. Mesmo que, com a decisão jurisprudencial sacramentada pelo STF, mesmo com o provimento 175 de 2013 do CNJ, nós já sabemos de antemão que a união homoafetiva já é uma realidade, né? Para a doutrina e jurisprudência, a união homoafetiva já está formalizada, inclusive pode ser convertida para casamento, tá? O desafio é tentar reconhecer, elevar esse reconhecimento para a norma constitucional e a norma civil. Vamos esperar o Estatuto das Famílias, né, com o projeto de lei 470/2013, que talvez faça uma revogação perante ao Código Civil e, quiçá, perante a Constituição Federal, tá? E mais? A publicidade, né, queridos? A união estável, ela é um caráter público. Já até falei, né, lá no item, na letra A. Mas essa publicidade, ela é garantida pelo cotidiano, né, por essa convivência. A publicidade também pode ser garantida, não é uma exigência, mas uma faculdade, através do próprio registro do contrato de convivência, tá? É importante que a gente não esqueça que essa publicidade, esse notório conhecimento perante a sociedade, não pode ser clandestina, tem que estar claro e evidente para as pessoas que o João e a Maria, por exemplo, firmaram uma união estável, ou que estão firmando uma união estável, tá? Não pode haver justamente essa omissão de informações. Tem que haver justamente esse compromisso, tá? Deixa eu só me ajeitar aqui na cadeira. O que mais que nós temos aqui, gente? Letra D, durabilidade da convivência. Cuidado com essa letra D, tá? Fator tempo. Não existe para a união estável a regra prescricional, semelhantemente para o casamento, tá? Nós estamos levando em consideração aqui que também não existe um tempo mínimo para que nós possamos ratificar o início dessa união estável. Mas, professor, eu já ouvi falar em tempo mínimo. Sim, as legislações que antecederam o Código Civil de 2002, principalmente a de 94 e a de 96, ambas formalizaram tempos mínimos para iniciar o ritual da união estável, para iniciar propriamente dito essa entidade. Acontece que, com o Código Civil vigente, não precisamos mais predeterminar um tempo exato para estabelecer o início dessa relação. Muito embora alguns doutrinadores, né, alguns colegas também civilistas, inclusive até o STJ já vem se posicionando, que mesmo que não haja um tempo mínimo específico, mas que pelo menos exija perante os companheiros esse compromisso de cotidiano de convivência, essa durabilidade, tá? Então eu não vou necessariamente estabelecer um prazo, mas eu vou ter que estabelecer um elo de convivência duradoura. Sim, isso daí é fundamental, tá? Então, dentro desse raciocínio, essa duração, essa relação constante, cotidiana, não é esporádica, a união estável precisa sacramentar e defender, tá? Sem precisar exatamente de um prazo específico, porque até então, na redação de 96, na legislação anterior, estipulava um prazo mínimo de 5 anos, né? Que a partir daí, sim, a união estável precisaria ser formalizada,
seria levada em consideração, reconhecida? Hoje, não necessariamente, mas o fator cotidiano do estabelecimento entre os companheiros é uma notória informação e é importantíssimo, tá? Essa troca de efeitos, esse cotidiano, tem que ser levado em consideração para a união estável, tá? Daí a durabilidade, você faz uma correlação com a estabilidade. A durabilidade, não vou respeitar a prescrição, é o fator tempo, sem precisar, sem estabelecer exatamente uma numeração específica. Que tempo exato é esse, tá? A estabilidade é justamente uma relação cotidiana, tá? Você pode até escrever, é estabilidade porque ela não é esporádica, ela não é corriqueira, tá? Ela não é passageira, como eu coloco no material. Você tem um compromisso, dia após dia, de manter esse bem-estar comum, esse elo de convivência entre os companheiros, tá? Então, é cotidiano, é estável, não é passageiro. Ao mesmo tempo, vai se postergar no fator tempo, sem a gente se preocupar exatamente em indicar que tempo é esse. Deixa transcorrer. É óbvio que teve um aluno que me perguntou, professor, em um dia? Não, aí você está infringindo a durabilidade, né? Você não vai comprovar a união estável em um dia. Muitas das vezes em nenhuma semana, tá? Porque você precisa do fator durabilidade. Você precisa postergar, você mesmo tem que sentir o tempo percorrer, tá? Perpassar. Mas não algo passageiro, que aí entra a estabilidade, mas algo contínuo, duradouro, tá? Claro que a doutrina precisa ainda, muitas vezes, buscar uma discussão. Alguns doutrinadores até discutem a possibilidade de estipular já novamente um tempo específico, no mínimo de 2 anos. Isso está sendo discutido. Até o STJ já vem reconhecendo, tá? Mas por enquanto a gente precisa sentir que realmente há uma postergação do prazo, que o tempo não é passageiro, que não é uma relação esporádica, meramente corriqueira, mas ela é sólida, tá? Daí a importância da estabilidade. A estabilidade e a durabilidade, elas estão em sintonia. Você pode até fazer aí um tracinho, tá? Uma seta indicando que as duas devem ser analisadas concomitantemente, ao mesmo tempo. Durabilidade, fator tempo, e estabilidade é a solidez da relação, tá? Não é uma relação esporádica, é uma relação contínua, tá? Por outro lado, nós temos a letra F, inexistência de impedimentos. Sim, né, queridos? As regras do impedimento do casamento, não sei se vocês estão recordados, lá do 1521, por exemplo, eu não posso firmar nenhum elo conjugal entre ascendentes e descendentes. Aquelas regras do impedimento, vou dar uma dica para vocês, se estendem também para a união estável, tá? Aquela redação, aquelas causas impeditivas, eu também posso tranquilamente atrelar para a discussão da união estável. Se estiver anotando, é importante, tá? E mesmo que a pessoa esteja até separada de fato, conforme a redação do parágrafo primeiro desse artigo aí que está no teu material, 1723. Mesmo que a pessoa esteja separada de fato, mas mesmo assim, ela vai ter que, de uma certa forma, não realizar as causas de impedimento, tá? Essas causas impeditivas já está dizendo, né? É um ato nulo de pleno direito, que impede que não só o casamento seja reconhecido, como também a própria união estável, tá? Tranquilos? Que mais? Qual é o outro elemento que nós temos aí, professor? Nós temos a honrabilidade, de natureza subjetiva, atrelada ao direito personalíssimo, tá? Eu posso até ir além. Nós temos aqui o respeito aos deveres entre os próprios companheiros. A dever da honra, né? Da ausência, da fidelidade, essa honrabilidade. Eu posso até fazer uma menção dela lá na redação do 1724, de natureza subjetiva, tá? Semelhantemente, nós podemos eleger até o elemento da fidelidade, também que venha perpassar a discussão dessa honrabilidade, tá? Então,
Eu, enquanto companheiro, tenho que defender a imagem do meu outro companheiro. Tenho que defender justamente a sua pessoa humana, né? A sua dignidade. Isso é importante, queridos. Não é só os cônjuges, mas também os companheiros, tá? Pergunta: a pessoa separada de fato? Pô, sim, sim, Marcos. Inclusive, eu acho que você já viu, os colegas também, não sei. Eu fiz um vídeo e postei lá na plataforma que é possível uma pessoa casada, né, ao mesmo tempo constituir a sua união estável, tá? Vírgula. Desde que, regra geral, né, você tenha já ratificado esta separação de fato. A pessoa, indubitavelmente, não está diretamente, né, convivendo naquele mesmo teto para o casamento. O casamento exige uma coabitação domiciliar, a união estável não, tá? Só que lá naquele vídeo, que depois eu convido vocês a lerem, até divulguem esse vídeo, um momento de marketing aqui do professor, tá? É que o STJ, não digo o STJ, mas os tribunais superiores, até o de Santa Catarina, ele inovou. Sabe o que que ele falou? Que não só a separação de fato eu vou precisar, mas independente de uma separação de fato. Olha lá, se eu, professor Ari, sou casado, deixa eu ver aqui, com a Caroline, mas eu tenho uma união estável com a Ana Carolina, tá? O que que a regra diz? Pelo menos eu tenho que comprovar a minha separação de fato. Isso é regra. Só que o Tribunal de Santa Catarina, ele foi além, ele inovou. Ele não considerou a minha separação de fato. Ele somente levou em consideração os meus elementos caracterizadores da minha união estável, para que ali sim informe que realmente eu constituí uma união estável, independentemente de eu estar separado ou não. Olha que interessante, né? Ou seja, a regra geral, eu preciso manter famílias paralelas com esse elemento da separação. Para o Tribunal de Santa Catarina, ele entendeu o seguinte, que as famílias paralelas independem até mesmo de uma separação de fato, vírgula, desde que se faça ratificar os elementos caracterizadores da união estável. Que elementos são esses? Esses que nós estamos estudando aqui, na redação do 1723, tá? E olha que interessante, o companheiro, né, no caso, a companheira lá da situação, ingressou no judiciário querendo ratificar sua condição de companheira. E aí, ela, até então, não ratificou a tese que o suposto companheiro já estava separado. Não. Ela somente ratificou a tese dos elementos caracterizadores da própria união estável. Entendeu? E ela conseguiu obter a vitória, independentemente de estar o cidadão separado de fato. Interessante, tá? Uma questão até de economia processual, posso dizer assim. Claro que a cônjuge defendeu a tese da não união estável, né? Defendeu a tese do concubinato impuro. São dois discursos antagônicos, mas que no final o Tribunal de Primeira Instância deu causa ganha, incrível que pareça, para a esposa, tá? Porque o camarada tinha até falecido, isso é uma discussão em sede até de herança. E aí recorreu-se para a instância superior do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E lá na segunda instância, acreditem, o tribunal ele não reconheceu que o Ari, por exemplo, estava separado de fato, mas que o Ari preencheu os pré-requisitos da condição de companheiro dele. E aí deferiu a união estável, tá? Então deferiu duas entidades ao mesmo tempo, cônjuge e ao mesmo tempo companheiro. Viúva para uma parte, companheira para outra. Entendeu? Então eu quero que vocês, por gentileza, não esqueçam, mesmo que exista a pergunta do colega, mesmo que exista a separação de fato, isto é regra. A pergunta do Marcos está na redação do parágrafo 1º do artigo 1723, tá? Isso é regra. Porém, alguns tribunais vêm entendendo a tese de que se eu não puder comprovar a separação de fato, mas se eu puder comprovar os pré-requisitos da união estável, os elementos caracterizadores, já é grande passo para eu sacramentar, reconhecer os direitos oriundos desta relação, ou daquela relação que ali aconteceu, em sede de união estável. E aí eu discuto isso no vídeo. Depois, se vocês quiserem dar uma outra olhadinha, fiquem à vontade, tá? Certo? Tudo tranquilo? Beleza?
E o último elemento que está aqui é a coabitação. Acho que até já falei, né? Mas eu vou repetir para quem chegou depois. A coabitação, eu preciso, né, da divisão dos esforços. Eu preciso que o João e a Maria, por exemplo, dividam o compromisso comum, os deveres exerçam de forma comum. Os esforços exerçam em parceria, tá? Claro que esta coabitação, queridos, essa vida em comum que eu coloquei no teu material, não é a mesma coisa de coabitar no mesmo domicílio. Cuidado com isso. Por isso que eu mencionei esta súmula que está aí no teu material. Súmula 382 do STF, tá? Esta súmula 382, traduzindo em miúdos, eu não preciso, para a união estável, que o fulano e a fulana residam na mesma residência. Isso aí é independente, tá? Isso é indiferente para a união estável. Não vem ao caso, tá? Agora, o que é preciso para a união estável é que, pelo menos, eles dividam a parceria dos deveres. A vida tem que ser em comum acordo. Daí a gente se recorda da durabilidade, da continuidade, tá? Então, eu vou precisar sim. Ah, professor, nós queremos, por exemplo, adquirir um imóvel. Então, a parceria tem que estar ratificada, né? Vocês querem de comum acordo, cada um vai contribuir na medida das suas reais possibilidades, mas que satisfaçam ambos os interesses, tá? Então é uma satisfação em comum, não é algo particular. Você está dividindo ali os esforços em parceria, sem precisar ao certo que ambos retornem, né? Voltem para o mesmo ambiente, convivam naquele mesmo espaço. A união estável é indiferente. O casamento exige uma coabitação domiciliar. A união estável, não, tá? É conforme está prescrito nesta súmula aí, 382 do STF. Depois, vocês quiserem dar uma leitura, fiquem à vontade. Para a união estável, é indiferente, tá? Além desses elementos, cuidado, esses elementos são de regra taxativa, nós temos os deveres, tá? Regra exemplificativa dos deveres, que estão prescritos no 1724. Alguns exemplos ali trazidos pela redação desse dispositivo legal, tá? Deveres estes de lealdade. O que quer dizer dever de lealdade, meus amigos? É o compromisso, né? Aqui nós temos a confiança garantida. Até coloquei aqui alguns adjetivos. Confiança mútua, que deve ser ratificada entre os companheiros. Sinceridade, né? Todos os fatos têm que estar claro e evidentes. As informações têm que estar em evidência para ambos, tá? Fidelidade recíproca. Essa fidelidade recíproca se assemelha até o casamento, né? Vocês devem estar recordados lá na redação do artigo 1566. Então, aqui, esses elementos todos são aceitos pela lealdade. Você vai ter esse primado ao compromisso de defender a pessoa do companheiro. Então, você está sendo confiável, você está exercendo um ato sincero, claro e evidente, você está sendo fiel, respeitando a ausência do outro, se assemelhando, neste caso, até o casamento. Levando em consideração que a lealdade, ela é erga omnes, ela é o gênero. Eu faço até a diferença aqui, dever de lealdade versus dever de fidelidade, porque a lealdade ela é genérica. Ela envolve, inclusive, a fidelidade, que é a espécie. Fidelidade, ou seja, o compromisso do dever da ausência. Esta ausência é a fidelidade, tá? Você está exercendo todo esse ato, todo esse aparato, a compreensão, tá? Então, um desses deveres tem que estar ratificado com base nessa lealdade. E também um dever de respeito, né? Eu coloco aqui na letra B. O dever de respeito de natureza subjetiva, tá? Dever de moral. Até coloquei, né? Dever de moral. Você está aqui levando em consideração, respeitando os direitos personalíssimos.
tá? O direito de personalidade, a imagem do seu companheiro você vai defender, evitando, por exemplo, que venha a ser utilizado algum subterfúgio malicioso que venha a atentar contra a moral desse determinado companheiro seu. Por exemplo, que venha expor o seu nome em praça pública, né? Perante a opinião pública, perante algum ato de publicidade que venha desvirtuar a imagem do teu companheiro. Me cheira dando moral, né? Tá? Então, esse dever de respeito de natureza subjetiva, ele está defendendo o direito personalíssimo, está defendendo a honra objetiva, né? Que é resguardada pelo ordenamento, com base legal. Tá? Tanto a lealdade quanto o dever de respeito, eles atuam em sintonia. Eles trabalham em parceria, esses deveres. Tá? São discutidos concomitantemente. Tá? Um outro dever que deve os companheiros defender, além da lealdade, além do respeito, é óbvio, né, queridos, a assistência, os cuidados necessários. A palavra assistência é cuidado, né? Compromisso, cuidado essencial. Principalmente, meus queridos e minhas queridas, o assistencialismo material. Muito embora eu tenha colocado o assistencialismo moral, que o assistencialismo moral é a mesma coisa do que o dever de respeito, porque você tem a finalidade de defender a personalidade, né, a imagem do teu companheiro, de natureza subjetiva, só que o assistencialismo material é o dever, por exemplo, de prestar os alimentos, de prestar habitação, direito à habitação, direito a alguma pensão, direito a alguma herança, tudo que envolver o aspecto da matéria, direito à propriedade, tá? Então, é um compromisso conjugado que ambos devem, assim, formalizar de comum acordo. Os esforços devem ser compactuados, né? É a chamada coabitação. Então, o João pretende prestar os alimentos em prol do interesse da Maria e vice-versa. Ah, professor, mas eles podem muito bem estabelecer algumas exceções? É possível, né? Que algum, por exemplo, preste os alimentos e o outro, por exemplo, preste um outro exercício de algum outro dever, desde que eles venham compactuar isso, a liberdade também deve fazer parte dessa relação. Solidariedade também, tá? Mas esse assistencialismo de natureza material não podemos também fugir desse contexto da união estável, tá? Outro dever, queridos, que está no artigo 1724, havendo filhos menores, prole, né? Nós temos o dever, no caso, os companheiros, de prestar a sua guarda, o sustento e a educação. Isso até é redundante explicar, né? Enquanto estiver na condição de menores, perante a regra constitucional, princípio do melhor interesse da criança, né? Princípio da paternidade socioafetiva, da paternidade solidária, temos que respeitar, temos que cumprir com esses ditames, tá? Na condição de menores, de filhos incapazes, eles precisam ter à sua disposição esses direitos garantidos, tá? Os companheiros precisam exercer esse poder familiar para que também fortaleça, satisfaça o interesse da sua prole. Óbvio, enquanto estiver na condição de incapazes, com base justamente nessas regras, principalmente constitucional, e o Estatuto da Criança, que também não pode fugir, tá? Então, aqui no artigo 227, eu até coloco, né? Artigo 227, o artigo 228, havendo prole, não importa. Eu tenho um compromisso de zelar pela sobrevivência material, emocional, afetiva do meu filho, enquanto estiver na condição de menor. Agora, ao atingir a sua maioridade, você já sabe que haverá uma perda, né? Uma perda do exercício do poder familiar, tá? Isso daí é fato, mas não descaracterizará a condição também da sua identidade enquanto genitor. Isso daí não é preciso nem discutir, tá? Olha uma questão curiosa aqui que eu coloquei no teu material. Fim da união estável interfere nos deveres para com os filhos? Resposta mais óbvia do que o cotidiano nosso. Claro que não, né, gente?
Eu posso, por exemplo, amanhã mesmo ingressar com pedido de dissolução da união estável contra a Caroline, mesmo que a gente tenha um filho, mas o nosso compromisso em zelar pelo assistencialismo, pelo poder familiar daquele menor, perdura durante toda a relação, enquanto menor assim ele estiver. Por isso que normalmente as ações judiciais de reconhecimento de união estável, é, divórcio, entre outras, você pode até acumular com um pedido de guarda, né? Regulamentação, alimentos, partilha, porque tudo envolve um universo. Indubitavelmente, havendo menores, regra geral, você já solicita, até mesmo em sede de pensão de alimentos, porque o compromisso perdura. Não é só para um, é para ambos. Tá? Então, respondendo essa pergunta, a união estável, a exemplo do casamento, podem ter fim. Mas o exercício do poder familiar perante a prole de incapazes perdura, continua. Tá? Isso daí é fato notório, é regra legal, que nós não devemos deixar de não observar. Tá? E, a título exemplificativo, aqui no teu material, no item número 4, nós também podemos visualizar, meus amigos, a união estável perante outros institutos, inclusive do próprio direito civil. Facilitando o meu linguajar, nós podemos também interpretar a união estável, associar a união estável perante outras regras, outros efeitos jurídicos, outros direitos propriamente ditos, tá? A exemplo do casamento. A união estável também pode ser analisada perante outros fenômenos jurídicos, oriundos do próprio direito civil, tá? Regra exemplificativa. Como eu trago aqui, regime de bens. Você vai estudar comigo a partir de quinta-feira o estudo desse regime de bens, tá? Para a união estável, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, o regime de bens da união estável está prescrito na redação do 1725, até coloquei no teu material, que é a comunhão parcial, tá? Pensou que regime é esse? Não vou explicar hoje. Aguardem as próximas aulas, tá? Mas para a união estável leva-se em consideração esse regime. Claro que os companheiros fiquem à vontade, na mera liberalidade, de querer amanhã ou depois, se tiver interesse, né, em querer alterar o regime deles. Eu vou explicar como é que isso vai acontecer. Mas, para a união estável, já que eu não inicio a minha união estável com ato de contrato de formalização, porque isso daí não é regra para a união estável, tá? Então, significa dizer que eu já estou sob a influência da comunhão parcial. Muito embora, a partir do momento que eu sentir a necessidade, juntamente com a minha companheira, se nós que tivermos o interesse, querermos avançar para formalizar um contrato de convivência, podemos, de repente, até alterar o nosso regime. Porque não só eu vou estabelecer as normas dos direitos e deveres, como também eu aproveito o momento e elejo um regime distinto da parcial. Isso daí pode acontecer, tá? O que mais que nós colocamos? Sim, o contrato de convivência, né? Então, o contrato de convivência, queridos, é uma escritura pública, só para responder, alguns estão se perguntando, mas o que é o contrato de convivência? Na verdade, não passa de é uma escritura pública, não passa de ser uma escritura, né? E ali você vai aproveitar o momento e formalizar os deveres e os direitos. Direitos para ser reconhecidos e deveres a ser cumpridos, através de algumas cláusulas, tá? Que vão estar prescritas nessa escritura. O que deve ser feito e o que de repente deverá deixar de ser. O que deverá ser exercido e o que deverá deixar também de ser exercido. São normas de convivência cotidiana que vai pairar, que vai envolver esses companheiros, registrando, obviamente, no cartório de notas competente. Chama a atenção dos senhores e das senhoras que esse contrato de convivência eu posso estabelecer antes da união estável, durante a união estável ou, de repente, até finalizando-a, sem nenhum problema, tá? Muito embora, por favor, não esqueça, não é uma exigência para a união estável. É um ato de mera liberalidade você ter à sua disposição resgatar uma escritura pública reconhecida em cartório de notas competente
que venha lavrar, sacramentar, reconhecer esta união estável, tá? E aproveita essa própria escritura e ali você pode já eleger todos os deveres que o casal, indubitavelmente, deverá exercer, inclusive até mencionando um outro regime patrimonial distinto, da chamada comunhão parcial, como eu já havia falado anteriormente, tá? Que mais? Outros exemplos de efeitos. Alimentos, né? 1694, o direito do companheiro solicitar, pedir, ou ao mesmo tempo até exercer o pagamento em prol do outro companheiro e vice-versa. Não é somente esta regra para os cônjuges, você já sabe disso. Então, professor, eu posso ingressar, de repente, com uma ação judicial que, ao mesmo tempo, reconheça e dissolva a minha união estável e combinando com o pedido de pensão alimentícia? Claro, pedido de pensão alimentícia não é só para os cônjuges, também serve para os companheiros, tá? O que mais? Direitos sucessórios. Não se preocupe que a regra da sucessão, eu não vou aqui entrar muito em detalhes, porque isso vai ser matéria do próximo semestre, mas o que eu te adianto é que os companheiros passaram a ser levados, né, à condição de herdeiros necessários. O que quer dizer herdeiros necessários? Tenho direito a resgatar, disputar a herança em pé de igualdade com qualquer um herdeiro meu. Se eu e Caroline, por exemplo, somos companheiros, se eu vier a falecer, ela é a companheira sobrevivente, vai disputar a herança com a nossa prole, se assim a gente tiver deixado, qualquer outro parente também, tá? E até então, os companheiros sobreviventes disputavam em pé de desigualdade. Hoje, de acordo com a decisão do STF, tá? Que ainda está tramitando, mas a primeira parte já foi sacramentada com bom êxito, reconhecendo os companheiros já como herdeiros necessários. Em pé de igualdade, disputa de herança, tá? Como isso vai acontecer, professor? Não vou explicar hoje. Isso vai ser matéria do próximo semestre, tá? A adoção, né, gente? Finalmente, né? Eu posso me candidatar? Claro, a adoção ela é universal. Solteiro, casado, em união estável, em família monoparental, não importa. A adoção é um instituto para com todos, universal. Companheiros não vai ser diferente. Respeitando as normas da adoção, né? Normas essas prescritas no ECA, tá? No Estatuto da Criança. Uma coisa eu te garanto, eu preciso ter a idade mínima para adotar, enquanto companheiro, né? 18 anos. Pelo menos ter uma diferença de faixa etária de 16 anos para o meu adotado, meu candidato à adoção, né? E a adoção eu posso realizar, professor, de forma unilateral. Até coloquei aqui no teu material, né? Deixa eu ver, coloquei. Adoção unilateral, como também conjunta, conjugada. Eu posso adotar juntamente com a Caroline ao mesmo tempo, ou somente a mim competirá realizar a adoção, sem a presença dela, sem nenhum problema, tá? Então é perfeitamente possível também a gente resgatar e atrelar a união estável ao instituto da adoção, como regra exemplificativa, tá? Eu gosto muito desse aqui, você já sabe o que eu vou dizer. Exercício do poder familiar e guarda dos filhos, né, gente? A exemplo do casamento, meus queridos, a união estável também respeita o poder familiar isonômico. Eu acho que não é uma novidade isso para ti, né? Nós já estudamos o princípio da igualdade, tá? Cônjuges ou companheiros terão os mesmos deveres, exercerão os mesmos poderes, principalmente para gerenciar a sua entidade, a sua família. Não pode uma vontade se sobrepujar a outra vontade, tá? Então, o que a Caroline tem interesse, por exemplo, em realizar aquele ato de realizar, por exemplo, uma aquisição de um acervo, obviamente que o meu interesse também tem que estar compactuado com o interesse dela. A gente tem que chegar a um acordo para adquirir, por exemplo, aquele bem imóvel, tá? Para a gente educar os nossos filhos de comum acordo, para que não haja um gerenciamento que se sobrepõe uma vontade em detrimento da outra. Isso daí não pode acontecer, tá? A exemplo do casamento. A união estável também resgata, tá?
E aí é por isso que eu coloquei aqui a questão da guarda. Porque se de repente acontecer um rompimento da nossa relação convivencial, que é a nossa união estável, se estiver em jogo essa disputa de guarda, meus queridos e minhas queridas, vamos tentar, da melhor forma possível, compartilhar essa guarda. Tô louco para chegar logo nesse assunto, logo logo nós vamos discutir, no bom sentido da palavra, né? A palavra louco, porque a guarda é o que está sendo muito debatido, porque é um instituto que envolve para todas as entidades. Inclusive até a monoparental, você pode ingressar com pedido de guarda, tá? A união estável não vai fugir à regra. Ah, porque eu ingressei com uma dissolução da união estável. Sim, você tem filhos? Ingresse também acumulado com pedido de regulamentação de guarda, de visita, qual o problema? Tá? Ah, professor, eu posso compartilhar? Pode. Na verdade, a compartilhada hoje é considerada como uma tentativa inaugural, é a regra geral, né? Até coloquei aqui no teu material. Então, é perfeitamente possível. Se houver divergência entre a guarda daquele filho, fruto dessa relação convivencial da união estável, infelizmente nós temos que socorrer a tutela jurisdicional para intermediar, tá? Mas o que eu quero dizer para você é que pelo simples fato de você ingressar, se for o caso, com o término, com uma dissolução da tua união estável, mas se envolver a discussão de guarda, não tenha problema. Você também pode discutir em sede de dissolução da união estável um pedido de regulamentação de guarda, se houver filhos, principalmente na condição de incapazes. Não vejo problema nenhum, tá? Por isso que normalmente a ação declaratória é a chamada ação declaratória, tá, queridos? Se quiser anotar o nome da ação, é que se eu me interessei, eu estou em união estável, eu quero. Então anota o nome da ação. Ação declaratória de reconhecimento e dissolução da união estável. Até coloquei, eu acho que eu coloquei na plataforma, né, o modelo para vocês, esse modelo de ação de reconhecimento e dissolução. Esta ação, ela é principal. Você aproveita e combina com ela outros institutos. A guarda, a pensão alimentícia, tá? O registro ao seu nome civil, tá? Sem problema nenhum, você pode acumular direito à herança, tá? Não vejo nenhum problema. Outro efeito da união estável, nome, né? Tá na letra F aqui. A exemplo do casamento, também o companheiro tem direito, né, de subsidiar do sobrenome do outro para firmar essa união estável, para querer inaugurar essa relação. Professor, e se a gente quiser finalizar, posso permanecer? A exemplo do casamento, você também pode permanecer com o sobrenome do outro ou de repente retomar a condição de solteiro, o nome de solteiro. Não tem problema. As regras que se adequam ao casamento, nesse caso do uso do nome, se estende também para a união estável, tá? Principalmente a questão do uso do sobrenome, tá? É perfeitamente possível. O que a gente observa lá no casamento, a gente também traz a discussão aqui para a união estável, tá? Bom, chegamos agora no item que todo mundo quer saber, né? Como é que nós comprovamos a união estável? Quais são os documentos, né? O que é necessário a gente chegar na via regra geral, na via do cartório ou na via judicial, se for o caso? Como nós devemos chegar a essa discussão? Que documentos são esses? Como nós vamos comprovar isso? Regra exemplificativa, né? Eu trago aqui para vocês alguns elementos que vão comprovar que você realmente já deva estar em união estável. E muitas das vezes você nem se apercebeu para isso. Mas se de repente, por exemplo, você tiver uma prole e apresentar essa certidão de nascimento, e se esse filho for em comum, que é um dos primeiros documentos, né, que já vai ratificar esta relação, não vai fugir à regra. Porque, cuidado, para a união estável, a entidade familiar, que já que ela é uma entidade familiar, mas o interesse de querer constituir uma família é um dos elementos, você já sabe disso. Então, se você me traz aos autos uma cópia de uma certidão de nascimento de uma prole, significa dizer que o teu interesse em constituir uma família já foi o primeiro pontapé inaugural e já formalizou esta relação. Mesmo nós sabemos de antemão que o filho hoje é um planejamento familiar, né? É um planejamento do casal. Mas é um prenúncio, é um indício essencial.
que depois vai ser ratificado com esta certidão. Tá? Então, um dos elementos que comprovam ou que comprovarão essa união estável é esta certidão, porque ali está traduzindo o intuito de constituição de uma família. Tá? É um dos elementos, é um dos meios probatórios que você pode juntar tranquilamente, para que comprove essa união estável. Além desse, meus amigos, temos a certidão de casamento religioso, cuidado, tá? Eu não estou falando que é o casamento civil, eu estou falando aqui de uma modalidade especial. Eu tenho uma certidão de um mero celebração de um casamento religioso, mas que eu ainda não ratifiquei na esfera civil. Cuidado com isso, tá? Eu tenho 90 dias para voltar ao cartório. Te lembra disso? Que a autoridade competente vai te dar, aquele padre, por exemplo, aquele pastor vai te dar a certidão. E aí depois você vai ter que buscar o cartório para buscar a certidão definitiva do casamento. Mas esse documento aí somente significa dizer que você já estivera em uma determinada relação convivencial. Já é um prenúncio, né? Obviamente, você ratificando esta certidão com outros meios de provas, tá? Então, eu não estou ainda casado no civil, eu estou ainda na condição de noivo, porém, eu elegi uma modalidade especial, tá? Mas eu posso juntar para comprovar a união estável tranquilamente, tá? Aí vem outros documentos aqui, declaração de dependente do INSS, eu tenho meu companheiro como meu dependente, já o inscrevi perante a Previdência Social, imposto de renda, professor, plano de saúde, já desconto, tá? Que mais? Testamento, se eu tiver deixado o testamento para Caroline como minha companheira, tá? Que aí em vida, obviamente, nós constituímos essa união estável, isso está formalizado no testamento. Tem outros documentos, professor? Tem. Extratos de cartão de crédito, viagens, ticket de viagens, né? Ticket de alimentação, contas bancárias conjuntas, tá? Promissórias, contratos. Estamos até meia-noite aqui. Todos são documentos plausíveis, essenciais, que vão ratificar o aspecto da união estável, que vão comprovar essa união estável, que tranquilamente você pode juntar aos autos, tá? Para reconhecer ou, de repente, até dissolver essa união estável, terminar com essa união estável, tá? A importância desse contrato, que eu trago também aqui no teu material que eu discuto, né? Esse contrato escrito ou essa escritura pública de contrato de convivência da união estável. O que eu chamo a atenção aqui para os senhores e para as senhoras, eu até faço aqui algumas pinceladas de observações, tá? É que a primeira delas que eu coloquei aqui, a minha preocupação não é regulamentar nessa escritura pública, nesse contrato de convivência, nenhuma natureza personalíssima. Eu vou trabalhar nesse contrato somente natureza patrimonial. Os deveres patrimoniais. Alienações, aluguéis, tá? Doações, regimes patrimoniais de casamento, tudo eu vou trabalhar nesse contrato de natureza patrimonial. Então, essa escritura pública, as cláusulas são patrimoniais. Se quiser até anotar isso aí, tá? Então, essa escritura pública, esse contrato de convivência da união estável, ele vai traduzir a matéria. O ato de personalização é consequência, tá? O lado da afetividade, muito embora seja um importante elemento, mas não necessariamente vou trabalhar isso diretamente no contrato de convivência. Mas como meio de provas testemunhal é fundamental, tá? O que mais que eu trago aqui para vocês? Sim, o efeito ex-tunc. O que quer dizer isso? Eu e a Caroline já estivemos em união estável, já temos há algum tempo. Nas nossas contas, parece que é mais de um ano que já estamos em união estável. Nesse interim, nós já adquirimos alguns acervos. Depois de um certo tempo, a gente resolveu firmar esse contrato de convivência. Se a gente estipulou esse contrato anos depois, o que quer dizer o efeito ex-tunc? Tudo que nós já adquirimos no passado, porventura, deve
deve estar mencionado, deve ser mencionado neste contrato de convivência, tá, gente? Não descaracteriza o passado, tudo bem? Tudo que tu já fizeste no passado, tudo que tu já adquiriste no passado, tem que estar mencionado neste contrato. Daí a importância do efeito ex-tunc. A gente resgata todas as consequências, todos os atos que você já realizou. Você não descaracteriza, tá? Aí a importância do efeito ex-tunc. Ah, eu já adquiri há 2 anos atrás um apartamento com a Caroline, beleza, tem que formalizar. À vista, ou a prazo, etc., ou foi a financiamento, etc., você vai descrever ali nas cláusulas. Mesmo que o contrato seja hoje no presente, mas o ato foi realizado anteriormente. Mencione tudo que você já fez. Transcreva, formalize neste contrato, tá? Além do efeito ex-tunc, sim, direitos futuros, né? Não só o passado, mas também eu preciso, por exemplo, me resguardar para uma herança que um dia a minha companheira sobrevivente, ou de repente eu, qualquer um de nós vai estar nessa condição e vai querer resgatar a sua herança. Então, esses direitos futuros também deverão ser resguardados, a título de herança, principalmente, disputa de meações, de cotas, tá? Outras informações, por favor, que eu coloco aqui. A união estável, com a nossa vigente Constituição, o novo CPC, agora eu já trago a redação do novo CPC de 2015, tá? Passou a facilitar a tese, em que a união estável tranquilamente vai se subsidiar do procedimento de jurisdição voluntária. Até a redação do artigo 731 e 733 do novo CPC. Depois você vai dar uma olhadinha lá, e não está no teu material, se você quiser anotar, o 731 e o 733. O que quer dizer isso? A união estável, ela passou a aceitar o trâmite desse procedimento de jurisdição voluntária. A pessoa, o companheiro, poderá tranquilamente, eles no caso, né, pode já buscar o próprio cartório competente, extrajudicial, para formalizar, de repente, até uma dissolução dessa união estável. Não necessariamente você vai peticionar. Você pode até solicitar uma dissolução, desde que, um ato voluntário, né? Desde que eu não tenha litígio, né? Eu não estou em conflito com outra parte e também não tenho prole de incapazes. Eu posso tranquilamente ir com o meu companheiro, com a minha companheira, diretamente ao cartório de notas. De repente já estou até com aquela escritura de convivência e ali eu vou revogar essa escritura pública. Eu vou dissolver, tá? Então foi uma inovação trazida pelo novo CPC, porque você já pode extinguir a união estável utilizando da sua jurisdição voluntária. Desde que haja o consenso, não havendo prole de incapazes, você pode diretamente na via administrativa revogar aquela escritura pública de contrato de convivência. Beleza, né? Agora, se tiver lide, ou não necessariamente, mas se tiver prole de incapazes, aí você vai ter que peticionar para a justiça. Por isso que eu coloquei o nome desta ação aí, né? Ação declaratória de reconhecimento e extinção. Que muitas das vezes o casal ele está em dissenso ou pode até estar em consenso, mas tem prole de incapazes. Aí eu vou ter que buscar auxílio da justiça, tá? Então isso vocês não devem esquecer. Quando é que eu vou buscar o cartório para dissolver a união estável? Quando é que eu vou buscar a própria justiça, tá? Essas regras, indubitavelmente, você vai ter que considerar o contexto que você está vivenciando. Litígio judiciário. Não tenho litígio, mas eu tenho prole de incapazes, mesmo assim judiciário, porque precisa resguardar o interesse desses menores, a matéria de competência do MP, né? Todos estão de consenso, não tenho prole de incapazes, via administrativa. Jurisdição voluntária sem nenhum problema, tá? Que mais que eu coloco aqui? Sim, uma ação de natureza personalíssima, tá? Sim, essa informação também coloco aqui. Não só de natureza personalíssima, eu posso ingressar. Se de repente algum dos companheiros, de repente a Caroline vier a falecer no devido processo legal, de repente eu já até ingressei com ação de reconhecimento de solução da união estável, mas se eu vier a falecer, quem é que vai continuar com a ação? Os meus sucessores, tá?
Isso daí é a regra clássica para o direito civil. Muito embora quem tenha inaugurado com este pedido fui eu e foi a Caroline, ou de repente um de nós dois, porque é uma ação que compete somente aos companheiros. Daí a sua natureza ser personalíssima, tá? Professor, como eu coloco aqui, eu posso também combinar a ação declaratória de reconhecimento de solução com partilha? Claro. É um dos motivos pelos quais também você pode buscar o auxílio do judiciário, quando não ocorrer esse consenso no momento de partilhar bens. Isso daí é muito mais comum, tá, queridos? O casal pode estar em consenso em querer terminar com a relação, mas o casal não está em consenso em querer dividir esses bens de comum acordo. Existe uma grande dúvida no ar. Como é que eu vou partilhar esses bens? Nós não chegamos ainda a um acordo. Muitas das vezes o judiciário ele é bem clássico, né? Ele já reconhece a dissolução da união estável, mas pode ainda estar em tramitação a partilha desses bens, principalmente aqueles bens mais complexos, tá? Um aluno até me perguntou isso, tá? Marcos, no caso, ela não poderia ser ajuizada em face? Sim, pode. Muitas das vezes o advogado, a própria Defensoria Pública, solicita que o judiciário conceda até um prazo para que novos herdeiros se habilitem, viu, Marcos? Normalmente 15 dias, 10 dias, aí vai acionar o espólio, né? Para que alguém venha ingressar com seu pedido de habilitação. Eu estou levando em consideração se a ação já estiver em tramitação, né? Eu ingressei juntamente com a Carolinha com a ação de reconhecimento e solução. De repente eu morri. É claro que os novos habilitandos vão ser os herdeiros, né? Aí o judiciário poderá dar um despacho tranquilamente solicitando os novas habilitações perante o espólio do Ari. Aí haverá uma mudança de titularidade, tá? Considerando que a ação já está tramitando. Agora, claro, se a ação ainda não tiver iniciado, aí vem nessa sua pergunta. É claro que o espólio vai ingressar, tá? O espólio do Ari na condição da companheira Carolinha e dos demais herdeiros, porque ela é a companheira sobrevivente e os demais herdeiros já está dizendo, são herdeiros necessários, tá? Tranquilo, Marcos? São duas informações. A ação já está tramitando, o judiciário pode solicitar uma nova legitimação de novos habitantes. Ou a segunda informação, se eu ainda não tiver ingressado com a ação, é direto. Aí já ingressa com espólio do Ari, na condição da companheira Caroline e dos demais herdeiros, Arizinho e Carolinezinha. Pronto. São herdeiros necessários. Tá? Tranquilo? O que mais que nós temos aqui? Observação, né? Depois da partilha, então eu posso combinar. Essa observação aqui é importante. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região vai ter uma inovação, acho que foi, salvo me engano, foi no ano passado essa decisão. E incrível que pareça, você se lembra daquelas informações que eu passei para vocês, né? As provas necessárias, exemplos, né? De algumas provas documentais para a gente comprovar a união estável. Houve uma situação, salvo me engano, acho que foi no Espírito Santo, não estou lembrado qual foi a cidade brasileira, não sei se foi Espírito Santo ou se foi em Minas Gerais. Mas um casal, principalmente o companheiro sobrevivente, conseguiu comprovar a união estável, acreditem, somente com prova testemunhal. Ou seja, os depoimentos das testemunhas foram tão contundentes, veementes, o essencial, que ali ratificou-se a união estável. Tá? Dentro desse raciocínio, oi, vocês estão me ouvindo, né? Só caiu aqui a câmera. Dentro desse raciocínio, o que chegou à interpretação? Chegou à interpretação que a prova testemunhal ela foi tão somente essencial para que ali ratificasse a união estável, sem haver a necessidade da comprovação da chamada prova documental. Foi uma inovação, né? Foi uma decisão realmente inovadora que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região sacramentou. Que isso aí, que normalmente a gente ratifica a união estável combinando todos os meios de provas, inclusive testemunhal. Mas para esse caso específico que tramitou, se não me engano, não sei se foi no Espírito Santo ou se foi em Minas Gerais,
mas a prova documental foi descartada e somente considerou a prova testemunhal, tá? Bom, e para nós fecharmos com chave de ouro, minha câmera não quer acordo mais, eu estou tentando reiniciar aqui, mas o mais importante é que vocês estão me ouvindo, né? A relação do concubinato, tá, queridos? Concubinato ou concubinato impuro. Por favor, não esqueça. Tudo que estiver alheio à união estável, precisamente aos seus elementos caracterizadores, lá da redação do artigo 1723, nós temos a chamada regra do concubinato. Então, se não for público, se não for duradouro, se não for contínuo, se não for com interesse de constituir uma família, por exemplo, nós temos uma mera relação de concubinato, tá? Então, como eu coloquei no teu material, uma relação alheia ao casamento, não obedece às regras da união estável, ou seja, não obedece às regras dos elementos caracterizadores da união estável, lá do artigo 1723, tá? Então, o avesso, o contrário da união estável é a relação de concubinato. Porém, olha, voltou a câmera. Porém, o que eu quero que vossas excelências não esqueçam, tá? O concubinato, ele pode ser reconhecido, cuidado, eu gostaria que vocês até anotassem isso. Mas eu acho que eu até coloquei aqui uma observação, né? Coloquei. Mesmo atualmente sendo considerado uma mera sociedade de fato, hoje o concubinato é a união estável do passado. É uma relação alheia, clandestina, que a união estável no passado era assim. Interessante, né? A união estável no passado era uma sociedade de fato e hoje é uma entidade. Hoje o concubinato é uma sociedade de fato. Não sabemos se amanhã ou depois será uma entidade. Tudo indica que não. Por quê, professor? Porque ele não é público, ele é clandestino, ele não é cotidiano, ele não é corriqueiro, ele não é duradouro, ele é esporádico, tá? Ele não tem o objetivo de construir uma família. Então ele foge à contramão, tá? Mas, por ser uma sociedade de fato, que até coloquei aí no teu material, e aproveito, coloquei até essa observação aí final, alguns tribunais, inclusive o STJ, o STF, alguns tribunais locais, passaram a entender que, por se tratar de uma sociedade de fato, o concubinato ele vai ser analisado perante as normas dos direitos e das obrigações. Vocês estão anotando isso daí? Por favor, anotem, tá? Ele vai ser regulado, regido pelas normas dos direitos obrigacionais, passível de ser analisado perante a vara cível. Não é a vara da família, tá? Ele vai ser analisado perante a vara cível. Qual é o intuito, professor? Porque eu, por exemplo, posso ser o concubino da Caroline. Aqui é uma outra situação, tá? Eu sou um amante dela, tá? Mas mesmo assim, a gente resolveu e constituiu um acervo. Nós compramos um imóvel, e daí? Então, a partir do momento que a gente agora quer resolver essa situação, a gente vai ter que buscar o judiciário. Mas a gente não vai atrelar as normas do direito de família. A gente vai ter que discutir em sede de direito das obrigações, tá? Até para evitar uma onerosidade, um enriquecimento ilícito, é claro que a Caroline vai querer buscar sua cota de participação na aquisição daquele bem, tá? Nós adquirimos um apartamento legalmente. Eu quero dizer para vocês que o negócio jurídico foi legal. O que não é legal é a convivência. Por favor, Vossas Excelências, perceba o que eu estou dizendo. O que é legal é a aquisição do acervo, é o negócio firmado. O que não é legal é a convivência, é a entidade, porque não é entidade, é uma sociedade. Então a Carolinha ela pode muito bem arregaçar as mangas e dizer: bom, eu vou buscar o judiciário porque eu vou querer a minha cota de participação na compra daquela casa. Não vou deixar tudo por aí. Eu não vou querer que haja um enriquecimento ilícito para ele tão somente. Eu vou evitar esse enriquecimento ilícito. E a Carolinha vai buscar o judiciário com uma ação perante a vara civil competente de reconhecimento de uma sociedade concubinária
em sede de partilha. Porque para o concubinato é a única coisa que resta. É só discutir o acervo patrimonial. Só. Ah, não tem nenhuma relação que não seja isso. Tá? Para o concubinato, por ser uma sociedade de fato, regras dos direitos e das obrigações, somente eu vou considerar a discussão em sede de disputa patrimonial e ponto final. Uma ação de reconhecimento em sede de sociedade concubinária, de partilha de bens. Tá? É isso que eu quero que Vossas Excelências não esqueçam, porque já é posicionamento doutrinário, posicionamento jurisprudencial. Não está diretamente na lei, muito embora no artigo 1727 seja muito claro em dizer que tudo que foge à união estável é concubinato. Mas para o concubinato, o único direito que eu posso resgatar e reconhecer é de natureza patrimonial, só. Direitos morais, afetivos, foge a regra para o concubinato, tá? Por quê? Porque o concubinato você vai atrelar a regra dos direitos e das obrigações, tá? Certo, meu povo, minha pova, alguma crise interplanetária deu para entender? Fechamos o estudo da união estável, tá? Próxima quinta nós vamos trabalhar o estudo das relações de... Não, quinta-feira, sim, regimes de casamento, que é tanto matéria na minha cabeça que a gente às vezes até esquece, tá? Quinta-feira eu vou iniciar o capítulo 5. De união estável, era isso que eu queria dizer para vocês, tá? Mencionar. Tem mais outras informações, principalmente questão do... Eu vou trabalhar nas aulas futuras, principalmente na guarda, já nos regimes, outros assuntos também atrelados ao casamento e união estável e correlacionando com a guarda, com a adoção, tá? Mas esses assuntos são os mais importantes. As entidades paralelas, que podem perfeitamente estar compactuadas, a união estável tranquilamente pode ser levada em consideração dentro desse panorama de raciocínio do 1723, e o concubinato, que é uma mera sociedade de fato. São importantíssimas informações que eu as trago aqui para vocês e discuto hoje, tá? Quinta-feira vamos ver o próximo capítulo. Eu espero vocês, e aí para darmos seguimento à nossa matéria, tá bom? No máximo até amanhã eu já vou postar esse vídeo, mesmo diante de algumas ausências da minha imagem, que às vezes apagou, mas o mais importante foi as informações que eu passei para vocês. Tá bom? Grande abraço para todos, obrigado aos que estiveram presentes e até quinta-feira, se Deus quiser, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Já dizia o Chaves, tá? Grande abraço para todos, tenham uma excelente noite e até quinta. Fechamos o nosso